Olá, tudo bem? Estamos aqui para dar algumas dicas para a prova da UFSC em relação à Química A e Química D. Começamos com a Química A. É importante lembrarmos sempre que os modelos atômicos são sempre abordados nas provas, porque de fato é a história da química. Então vamos lembrar rapidamente 5 modelos atômicos presentes em muitas provas. A UFSC gosta muito desse assunto. Dalton. O modelo atômico de Dalton é o modelo da bola de bilhar, átomo maciço, indivisível e indestrutível, certo? A menor porção da matéria. Modelo atômico de Thomson. Thomson, importante lembrar, é o descobridor do elétron. Através do experimento com os tubos de Crookes, ele descobre que o átomo é feito de partículas negativas, os elétrons, e partículas positivas. O modelo de Thomson é o famoso modelo do pudim de passas. Ernest Rutherford, o modelo que usa o experimento da lâmina de ouro. Ele faz as partículas alfa atravessarem a lâmina e ele observa que o átomo tem um núcleo, região central, e eletrosfera, região externa. Este é o modelo que define a estrutura atômica, núcleo, eletrosfera. Modelo atômico de Bohr, o último modelo clássico, é o modelo que traz a mecânica quântica, o início da mecânica quântica. É legal lembrar o seguinte, que a eletrosfera é feita através de vários níveis e os elétrons podem saltar nesses níveis, indo para níveis mais externos, absorvendo energia e quando retorna, libera energia na forma de luz. E o modelo mecânico quântico, que é o último modelo atômico, o modelo atual, acho que a única palavra que vale a pena lembrarmos é a palavra orbital, onde a eletrosfera é apenas uma região de probabilidade. Importante lembrarmos desse assunto para a prova, ele é muito comum na prova da UFSC. Tabela periódica, um assunto que cai sempre nessa prova. Vamos relembrar alguma coisinha sobre tabela. Aqui temos um modelo de tabela, onde temos os elementos que terminam a configuração no subnível S e no subnível P. Vamos lembrar que esses elementos são chamados de elementos o quê? Elementos representativos, para nós os mais importantes. No centro da tabela, os elementos que terminam a configuração no subnível D, os elementos de transição externa. E as duas linhas embaixo, a linha dos lantanídeos e actinídeos, os elementos de transição interna que terminam com o subnível F. É legal lembrar que esses lantanídeos aqui são chamados de metais terras raras, muito utilizados na tecnologia de ponta, na produção de tablets, trem-bala, tela de LCD e afins. Então aqui temos a organização da tabela em linhas, que são os períodos, que mostram para nós o número de camadas eletrônicas e a organização na forma de colunas, que são os grupos que nos mostram a configuração eletrônica do átomo. A tabela compreende os elementos químicos, ela vem na prova da UFSC e você deve lembrar que em qualquer dúvida você deve abrir a tabela na prova e conferir qualquer informação que seja necessária buscar lá. As propriedades periódicas são muito importantes e frequentes na prova. Vamos lembrar algumas. O raio atômico, ele aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. Ou seja, lembrando que os elementos maiores são aqueles que estão no canto da tabela, neste canto esquerdo inferior, e os elementos menores no canto direito superior. Ou seja, os metais são os maiores elementos e os não metais e gases nobres os menores elementos. Energia de ionização é a energia necessária para retirar elétron de um átomo em estado gasoso. Lembrando que essa energia também pode ser chamada de potencial de ionização. Ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Os gases nobres são os que têm as maiores energias, os metais as menores. Afinidade eletrônica, essa é aquela propriedade que falamos a mais esquecida. É a energia liberada por um átomo quando recebe elétron. Lembrando que a afinidade tem o mesmo sentido da energia de ionização. Quer dizer, os não metais são os elementos mais afins de elétrons, que liberam mais energia quando recebem elétrons. Os gases nobres não participam dessa propriedade. Eletronegatividade. Percebe também que os gases nobres não participam. É a capacidade de atrair elétrons
O elemento mais eletronegativo é o flúor. Você conhece a nossa escalinha de eletronegatividade, o famoso von-Klebriski pH, ok? Outro palpite muito bom, um assunto muito frequente, são as forças intermoleculares. Vamos lembrar rapidamente delas. Ligação de hidrogênio é aquela que aparece com os elementos mais eletronegativos, grupo FON, ligado a átomos de hidrogênio. Percebe? Flúor com hidrogênio, oxigênio com hidrogênio, nitrogênio com hidrogênio. Para a molécula realizar uma ligação de hidrogênio, ela necessita ter um desses três grupos. Segundo tipo de força, dipolo permanente, a chamada dipolo-dipolo. Ela acontece em moléculas polares. E a terceira força, a dipolo-dipolo induzido, também chamada de forças de Van der Waals, acontece em moléculas apolares. É importante lembrar que se aparecer na prova que todas as moléculas fazem dipolo-dipolo induzido, está correto, mas só vai ter validade para aquelas que são apolares. A força aumenta de baixo para cima. Aqui é mais fraco, aqui é de intensidade média e aqui a força é elevada, fazendo com que a água seja um líquido mesmo sendo uma molécula leve. Ok? Esses são os palpites nossos para a química A. Química D, a físico-química. A prova da UFSC mexe muito com esse assunto, cinética química. Acho que vale a pena lembrar alguns detalhes importantes. Uma lei de velocidade, a equação da lei de velocidade é velocidade igual a constante K. Essa constante, você deve lembrar que ela é para cada reação e para cada temperatura, multiplicado pela concentração dos reagentes. E são esses os fatores que interferem na velocidade da reação. Concentração é o primeiro fator. Quando você aumentar a concentração dos reagentes, você observa claramente na reação, você aumenta a velocidade da reação. Ou seja, aumento da concentração, aumenta a velocidade. Temperatura. Sempre que você aumentar a temperatura da reação, você vai aumentar a velocidade dessa reação. Quando você aumenta a temperatura, você aumenta o grau de agitação molecular, as moléculas se chocam mais, se chocando mais, acontecem mais reações. É importante vocês lembrarem que o aumento da temperatura aumenta qualquer reação. Não interessa se ela é endo ou exotérmica, sempre irá aumentar a temperatura. A pressão, o aumento da pressão, lembrando que só vale para gases, aumenta a velocidade da reação, pois quando você aumenta a pressão, você aumenta os choques entre as moléculas. Superfície de contato, quando você moe alguma coisa, corta alguma coisa, você aumenta a superfície de contato desse material, fazendo com que a velocidade também aumente. Aumentar a concentração, temperatura, pressão e superfície de contato, acaba como consequência aumentando a velocidade da reação. Catalisador. O catalisador é uma substância que tem como função aumentar a velocidade da reação. Ele faz um processo diferente. Enquanto esses componentes aumentam as colisões, o catalisador ele diminui a energia de ativação do sistema, facilitando a reação. É legal lembrar que ele é um facilitador, ele facilita a reação no processo. Equilíbrio químico, um assunto sempre muito frequente. O equilíbrio químico tem uma expressão da constante, onde temos produtos por reagentes. Sempre, para calcular a constante, fazemos a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. E quando eu tenho um sistema em equilíbrio, é importante lembrarmos, a reação ela é o quê? Reversível. Ela vai e ela volta. E o equilíbrio será atingido quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Sabemos que nesse momento as concentrações são constantes. O deslocamento do equilíbrio é muito importante. Vamos lembrar alguns fatores que interferem nisso. Concentração. Quando eu aumento a concentração de um componente, eu faço uma alteração nesse equilíbrio. Vamos supor, eu aumento a concentração do H2. O que acontece? Desloco o equilíbrio para a direita. Eu diminuo a concentração da água. Eu desloco o equilíbrio para a direita.
Temperatura. A temperatura influencia processos endo e exotérmicos. Pressão. A pressão influencia gases. O aumento da pressão desloca sempre para o menor número de mols no sistema. Então, se eu aumentar a pressão, aqui tem 2 mols com mais 3, aqui tem apenas 2, eu desloco a reação para a direita. Importante pensar que os catalisadores não deslocam o equilíbrio. É importante que vocês revisem com carinho deslocamento de equilíbrio, que é um assunto sempre presente na prova da UFSC. Propriedades coligativas. Quando eu tenho água ou um solvente qualquer e adiciono um soluto não volátil, lembrando que não volátil é o quê? É uma propriedade que não evapora com facilidade. Nós temos aqui a alteração de algumas propriedades. Primeira propriedade, pressão de vapor. Lembre-se que pressão de vapor é associado à volatilidade. Quando você adiciona um soluto na água, você faz com que diminua a pressão de vapor desse líquido, ou seja, fica menos volátil. Quando você adiciona um soluto não volátil, você diminui a temperatura de fusão, que também será chamada de congelamento ou solidificação. Então, para você congelar a água é mais difícil. Lembre sempre disso. Colocou alguma coisa na água, é mais difícil congelar essa água. Temperatura de ebulição, a temperatura que você ferve a água. Adicionou um soluto na água, é mais difícil ferver a água. Então, sempre a ideia de ser mais difícil evaporar, congelar e ferver, ela é sempre favorável. Então, pensa, colocou alguma coisa na água, diminui a pressão de vapor, menos volátil, diminui a temperatura de congelamento e aumenta a ebulição. A pressão osmótica é a pressão que o solvente faz na passagem por uma membrana semipermeável. Sempre que você colocar soluto na água, você aumenta a intensidade do processo osmótico. As propriedades coligativas são muito frequentes na prova, dê uma olhadinha nisso, é importante. É um bom palpite para a prova de domingo. pH. Potencial hidrogeniônico. Nós sabemos que o pH mede a acidez e basicidade do sistema. O pH é uma medida onde temos menos o logaritmo da concentração do H+. A escala de pH, ela é famosa, ela vai de 0 a 14. Vocês devem lembrar que essa escala ela só é válida para 25 graus Celsius. E quando temos o pH, observamos que pH 7, o sistema é neutro. Abaixo de 7 até 0, o sistema é ácido. Observe uma série de coisas, de substâncias, de sistemas que têm pHs ácidos. Suco gástrico, limão, vinagre, uvas, água da chuva. Falamos sobre isso na aula. A água da chuva ela é ligeiramente ácida, certo? Entre pH 5 e 6. Substâncias que têm pHs acima de 7 até 14, são alcalinas ou básicas. São sinônimos. Sangue, água do mar, pasta de dente, amônia, lexívia ou então soda em solução. Soda cáustica é um pH muito elevado. Lembrando que se você usar a escala de pH somada à escala de pH, a soma sempre dará 14. pH é um ótimo palpite para a prova. Lembre-se sempre que a temperatura a 25 graus Celsius é importante e essa escala aqui é a escala universal. Caso o vestibular te traga o valor em pOH, converta rapidamente para pH e assim você consegue ter um melhor aproveitamento na questão. Queridos, como sempre falamos na aula, todo caminho fácil ele é de descida. Se está difícil, se você teve dificuldades esse ano, você subiu. Espero que você tenha uma boa prova, espero que tudo dê certo. Com certeza você preparou bastante e acho que ano que vem você vai estar o quê? Na faculdade. Uma boa sorte, abraço, sucesso. Com certeza no que vem seremos universitários.